Senhor Jesus, nosso Mestre amado, quantas bênçãos, Senhor, temos em nossas vidas, porque te conhecemos, Senhor, porque estudamos essa doutrina maravilhosa e tentamos, Senhor, com muito custo, com muitas lutas, fazer o melhor que podemos, seguindo todos os teus ensinamentos, Senhor. Sabemos que ainda temos muito que caminhar, talvez muitas encarnações, várias encarnações, mas tudo bem, tudo tem seu tempo e assim caminhamos, Senhor, devagar, mas continuamos avançando. Muito obrigada, Senhor, por termos a oportunidade de estudar essa doutrina, este livro que estamos estudando neste momento. Gostaríamos de agradecer a todos os benfeitores que sempre estão presentes nos nossos estudos. Agradecer a todos os espíritos que aqui estão conosco, estudando e aprendendo também. Agradecer a Chico Xavier e André Luiz, que nos trouxeram a bênção desses ensinamentos. E gostaríamos, Senhor, que o Senhor abençoe este momento de estudo, nos intuindo, nos ajudando a compreender o máximo possível dessa lição. Que assim seja, Senhor. Muito obrigada. Amém. Obrigado. Deixa eu dar um stop aqui. Boa noite a todos. Muito obrigado pela presença. Então, hoje nós temos o início do capítulo 12 do livro Libertação. Todo mundo vê bem? Sim. Então vamos lá, né? O livro, o título desse capítulo é Missão de Amor. Só vou retomar um pouquinho do capítulo 11 em alguns aspectos, porque ele vai tomar um outro sentido, né? Agora, nesse capítulo 12. Mas se a gente volta um pouquinho no capítulo anterior, né? Nós estudamos que o André Luiz, o Gúbio e o Eloy, eles foram visitar um médium, né? Para buscarem auxílio desse médium para a Margarida. E lá aconteceram várias coisas, eles presenciaram várias situações, né? Várias outras entidades e muitas entidades, né? Muitos espíritos ali presentes, alguns doentes que também estavam ali em busca de socorro. E o Saldanha, então, no caso da Margarida, né? Porque eles estavam ali buscando o auxílio para Margarida, e no caso dela, o Saldanha, que é o chefe, né, dos obsessores ali, ele resolvera solicitar a neutralidade dos servos espirituais do médium, né, que eles chamam ali de professor operante. Então, os serviços do médium seriam neutralizados para que ele não identificasse quais são os problemas dela, né, os problemas obsessivos pelos quais ela passa. Então, o operador da casa ele não deveria, né, então penetrar o problema da Margarida na intimidade. Era necessário evitar a piedade do médium e confundir-lhe as observações. Então, ele chama ali um espírito que era o responsável ali daquele tipo consultório, né, onde aquele médium atendia, e ele então conversa, ele oferece recompensas para que eles, né, neutralizem as percepções do médium, né, para que ele não ajudasse a Margarida. Então, o intercâmbio ali entre as duas esferas se resumia a negócio tão comum quanto um outro qualquer. Então, é como se fosse um negócio, né? Um comércio. Nós lemos que no capítulo anterior que o Gubbio ele diz, né, que existem bilhões de espíritos, né, no mundo espiritual em situações de dificuldade. Então,
naquele lugar ali, eles puderam ver vários espíritos, né, em situação ainda de muita necessidade, né, espíritos ainda muito necessitados. E o médium ali, ele colocou-se, né, em concentração num certo momento, e eles notaram, né, o André Luiz, né, narrando o que ele estava vendo, ele notou que um fluxo de energias se emanaram do médium, né, através dos poros, através da boca, das narinas, dos ouvidos e do peito. Então era como se fosse um vapor fino e sutil, né? E ele ficou impressionado com aquilo, né? E isso aconteceu quando ele estava em profunda concentração. Então, no momento em que ele se coloca, né, em oração, ele se concentra, ele medita, esse vapor fino começa a sair dos poros. E aí o Gubbio vai dizer que essa força que eles estavam vendo ali não era patrimônio, não é patrimônio de alguns, né, de alguns privilegiados, de quem tem mediunidade, mas essas forças, propriedades, são, né, nós todos, né, temos essa força em nós. Mas que nós temos é que que nós temos é que, ops, pera lá, que foi muito para frente. Que nós temos que entender, né, que nós temos essa força e só que somente aqueles que usam, né, que a exercitam através das meditações é que podem, né, fazer com que essas forças saem, né, do corpo. No fundo quando a gente se coloca em meditação, em oração, né, todo aquele que se coloca nesse estado meditativo, essas forças elas são visualizadas, né? Mas o problema é que cada ser vivo ele tem que transformar essas forças. Então, ele é um transformador dessa força. E ele vai dizer uma frase que eu achei muito forte, né? No capítulo 11, ele fala que cada ser vivo ele é um transformador dessa força. O homem nasce e renasce centenas de vezes para aprender a usá-la, a desenvolvê-la, a enriquecê-la, sublimá-la, engrandecê-la e divinizá-la. Então, esse é o objetivo, né? O objetivo maior do nosso aprendizado como filhos de Deus, como seres imortais. Nós vamos nascer e renascer, né, para que a gente aprenda, né, a sublimar, né, até que a gente consiga sublimar essas forças que nós temos, né, divinizando essas forças. E isso vai acontecer à medida em que nós avançamos no nosso caminho, né, no nosso crescimento, no nosso aprendizado e na nossa transformação como espírito. Mas muitas vezes, né, o Gubbio acrescenta ainda que nós todos, né, nós criaturas humanas, nós fugimos das lutas do mundo, né? Então os sofrimentos, as dores nos assustam, porque a gente não sabe interpretar, né, o sofrimento e a aflição, porque nós não vemos, é muito difícil ver o sofrimento e a aflição como recursos de aprendizado e de aprimoramento. Então ele diz aqui, né, que nós, criaturas, interpretamos o sofrimento e a aflição de maneira equivocada, porque quando a gente sofre, quando a gente tem lutas a enfrentar, tudo isso são recursos de autoaprimoramento, né? E se a gente nega isso, se a gente não sabe enfrentar da maneira certa, se nós negligenciamos, né, o aprendizado que o sofrimento e a luta nos traz, nós estamos adiando a nossa santificação, né? E essa santificação é o único caminho para a nossa aproximação de Deus. Então, nós precisamos, como criaturas, aprender a enfrentarmos, né? A entendermos o que significa cada luta, cada dificuldade que nós temos que enfrentar na nossa vida, porque é tudo recurso de aprendizado. Então, achei muito importante isso no capítulo 11. Ele volta então a falar do médium, né? Ele diz que o médium ele poderia ser um cooperador valioso. Em algumas circunstâncias ele o era, né? Um cooperador valioso, mas ele não era um trabalhador ideal, porque nós estudando o capítulo nós percebemos que né? Ele trabalhava muito em troca de dinheiro, né? De prestação de serviço, né? Então, em fazendo isso, ele não provocava o interesse dos benfeitores,
que os benfeitores não se aproximam em quem usa a mediunidade nesse sentido, né? Os benfeitores, eles se aproximam daqueles que trabalham com sinceridade, com humildade, né? Com o firme propósito de servir. Então, ele diz que os benfeitores não se animam a dar grandes instruções através destes médiuns, que não hesitam em vender as essências divinas em troca de recursos amoedados da luta comum. Então, muitos médios, infelizmente, eles fazem essa troca, né, de, de atendimento às pessoas, mas eles cobram por isso, né, porque sem a compreensão real da verdadeira missão, né, como médium, que é de auxílio, que é de ajuda, de amparo, né, de orientação. Então, os benfeitores, eles não instruem, eles não auxiliam, né, esse tipo de trabalho. Então, ele vai dizer que na mediunidade é imprescindível que a prece, a renúncia edificante, o espírito de serviço, a fé renovadora, né, através de padrões morais nobilitantes, constitua a nota fundamental de nossas atividades no psiquismo transformador, a fim de que nos encontremos realmente num serviço de elevação ao Pai. Então ele coloca, né, a prece, né, esse estado meditativo é um trabalho interno e a renúncia, né, o trabalho que nós fazemos, né, através do nosso crescimento, nós externamos o nosso crescimento, né, e em externando, né, através da renúncia, através do trabalho, nós estamos auxiliando, né, os que estão conosco, né? E dessa forma, então, a gente se aproxima de Deus, quando a gente interioriza, né, os recursos e transformamos isso em serviço, em trabalho. E nós nos aproximamos de Deus. Eu coloquei essa parte da prece porque hoje no capítulo 12, nós vamos ver, né, o poder da prece. Então ele vai dizer, né, que a oração é o caminho da oração e do sacrifício é indispensável ainda a quanto se propõe a dignificar a vida. A prece sentida aumenta o potencial radiante da mente, dilatando-lhe as energias e enobrecendo-as. Então, olha só isso, a importância da prece. E é muito curioso porque muita gente não sabe orar, né? Infelizmente, as pessoas, hoje, inclusive, recebi uma mensagem de uma pessoa me pedindo ajuda para a oração e perguntando como que ela fazia uma oração, porque um primo havia falecido hoje e ela não sabia como fazer a oração, porque era um primo que estava muito distante da religião, muito distante de Deus, estava muito preocupada. E ela queria orar, mas não sabia como, né? Então, e muita gente não sabe o que é oração, como se faz uma oração, né? Mas a oração sentida, como ele diz aqui, aumenta o potencial radiante da mente, né? Então, aquele que ora, o potencial, a mente, ela irradia luz, né? Então, a importância desse hábito, né? Desse instrumento que nós aprendemos, né? A fazer, né? Com os estudos e com a prática. A renúncia e a bondade educam a todos os que se lhes acercam da fonte enraizadas no sumo bem. Então, aquele que, né, que pratica a renúncia, aquele que pratica a bondade, isso educam a todos aqueles que estão, né, em torno de si porque são características, né, e como é que a gente fala? São características, né? A renúncia, a bondade são virtudes, né? Que são enraizadas, né? Enraizadas em Deus, né? No sumo bem. E não basta dessa maneira exteriorizar a força mental de que todos somos dotados a mobilizá-la. É indispensável, acima de tudo, imprimir-lhe direção divina. Então, essa força mental, ela precisa ser exteriorizada, né, através da prece, através da oração, através da prática da caridade, do bem, mas não basta isso, é preciso imprimir-lhe direção divina, né? É por esta razão que pugnamos pelo Espiritismo com Jesus, que é a única fórmula de não nos perdermos em ruinosa aventura. Então, é Jesus que nos dá essa direção, é Jesus que nos coloca no caminho, é seguir os seus ensinamentos
que nos permite, né, avançarmos, aprendermos e crescermos, né, que é o objetivo. Então, eu quis falar um pouco dessa parte no capítulo do 11, quando o Gubbio ele explica, né, o poder da oração e a importância da oração, porque nesse capítulo 12, né, a missão de amor, nós vamos entender, né, o quanto a oração é importante, porque nesse capítulo, né, o Saldanha, ele manifestou o propósito, quando eles saíram, né, lá do consultório do médium, eles voltaram para casa, o Saldanha, ele disse que iria visitar o filho hospitalizado. O filho dele, né, nós estudamos no capítulo 10, ele estava hospitalizado num hospital psiquiátrico, né? Então ele quer visitá-lo e o Gúbio se ofereceu para acompanhá-lo junto com o André Luiz e o Eloy e pediu se eles poderiam ir com ele, né? E o Gúbio responde, né? E o Saldanha quis saber por quê, né? Ficou surpreso com o pedido e ele fala: quem sabe, né? Nós podemos ser úteis. Então eles chegam lá no hospital, o filho do Saldanha chama-se Jorge. Chegando lá, antes de sair, né, ele deixa alguém no lugar dele, né? O Leôncio pega o lugar dele ali junto da Margarida, porque eles não podiam deixar a Margarida sozinha. E o Leôncio é um dos hipnotizadores implacáveis, né? Como disse ele descreve, né, como um hipnotizador implacável que fica, né, que assume o posto do Saldanha para que ele possa sair. Então, só lembrando aqui, né, no capítulo 10 nós vimos que o Saldanha, ele havia sido condenado, né, porque como se ele tivesse cometido um crime, mas ele não cometeu esse crime. Ele foi condenado pelo juiz, que é o pai da Margarida, né, essa é a razão do ódio, né, do Saldanha pela Margarida. E ele era casado, a mulher dele, a Irene, ela havia cometido suicídio após a morte dele e deixado uma filha. A mãe do Jorge, né, que é a esposa do Saldanha, também morreu em situação muito difícil. Então, eles estavam nisso tudo, né, fez tudo com que o ódio do Saldanha aumentasse. Então, eles chegando ali no hospital, eles viram o Jorge numa situação muito lamentável, mas ele disse que a posição do Jorge era de se lamentar, mas que ele estava ali de bruços, né, no cimento gelado, no chão, mas o Saldanha, né, o pai, que até ali sempre impermeável e endurecido, né, chegou ali, viu o filho naquela situação de visível angústia, com os olhos velados e ficou bem tocado, né, e falou com infinita amargura na voz. O Jorge está certamente repousando depois de uma crise forte. Então, ele estava numa situação muito difícil ali naquele hospital psiquiátrico. Mas não era o rapaz ali que chamou a atenção, né, pelo abatimento, quem mais inspirou compaixão, né? Porque existiam ali duas entidades espíritas, dois espíritos agarrados a ele, a mãe e a esposa, né? Então elas estavam ali agarradas a ele, ligadas ao círculo vital que lhe era próprio, a mãe e a esposa, né? A Irene, a mãe se chamava, anotei aqui, para ver se eu acho. A mãe era Iracema e a esposa Irene, elas estavam as duas ali, elas absorviam os recursos orgânicos do Jorge, por isso ele estava ali, né, jogado no chão, porque elas estavam sugando os recursos orgânicos dele. Elas estavam também estiradas no chão, letárgicas, como se houvessem atravessado um violento acesso de dor. A Irene, que havia se suicidado, né, ela tinha como a mão na garganta, como parece que é, mostrando ali que ela estava numa aflição muito grande, porque ela se suicidou através do envenenamento, então ela sentia, né? Ela tinha a mão na garganta porque ela sentia o sofrimento na garganta. E a mãe estava enlaçada ao enfermo, né, ali parada nele, né? Ambas exibiam sinais iniludíveis de atormentada introversão. Então, elas estavam completamente hipnotizadas, né, no rapaz que estava naquela situação ali no hospital.
Então ele descreve ainda mais a situação, falando, né, que fluidos semelhantes a uma massa viscosa cobriam-lhe todo o cérebro das duas, né, desde a extremidade da medula espinhal até os lobos frontais, acentuando-se nas zonas motoras e sensitivas. Elas estavam assim, completamente, né, envoltas nesse fluido, é, e concentradas nas forças do Jorge, né? Como se a personalidade de Jorge representasse a única ponte de que dispunham para a comunicação com a forma de existência que vinham de abandonar. Então, é a ligação à matéria, né? O Jorge era a única coisa que fazia com que elas se sentissem ainda no corpo, né? Como se sentissem ainda vivas. Então, a ponte que ligava, né? Que as ligava ao mundo, e elas revelavam-se ali integralmente subjugadas pelos interesses primários da vida física. Então, elas haviam partido, né, elas haviam desencarnado, mas ainda de forma muito forte ligadas ao mundo físico, e nesse sentido, então, hipnotizadas, elas estavam ali sugando as forças do rapaz. Então, o Saldanha ele vai dizer: elas estão loucas, elas não me compreendem, elas não me reconhecem, embora elas me fixem, mas elas não sabem quem eu sou, né? Guardam o comportamento de crianças quando fustigadas pela dor. Então, nessa descrição que ele faz, é como se elas fossem como duas crianças que não soubessem reagir a um problema, a um sofrimento, né? Elas sofreram o problema do Jorge, que foi condenado, mas elas não souberam lidar com isso, elas não souberam fazer o trabalho mental para se libertarem disso. Então, o sofrimento foi tão grande e que elas morreram e continuavam ali, subjugadas a ele, né? As forças físicas do rapaz. Então, o Gúbio, ele tentando anular as vibrações de cólera em Saldanha, cortou-lhe o rumo das impressões, né? Ele disse: demoram-se efetivamente em profunda hipnose. Então, o Gúbio vai explicar, né, que elas estão realmente em hipnose profunda. As nossas irmãs, elas não conseguiram ainda ultrapassar o pesadelo do sofrimento no transe da morte. Então, elas estão ali completamente ainda presas ao que elas sentiram, né, quando morreram. Qual acontece ao viajante que inicia a travessia de vasta corrente de águas turvas, sem recursos para alcançar a outra margem. Então, é aquele que se afoga, né? Vai atravessar um rio de lamas e se afoga, porque não tem instrumento, não tem recursos para atravessar aquele rio. E isso ele descreveu dessa forma, né? O problema daquelas duas mulheres que após o desencarne não tinham instrumentos, não sabiam fazer uma oração, não sabiam desviar, né, a mente para colocar em outra coisa, então elas ficaram ali ligadas ao filho e ao esposo, como um objeto que lhe centralizou nas horas finais do corpo denso. Todas as preocupações afetivas combinaram as próprias energias com as forças torturadas dele e aquietam-se aflitivamente no centro dos fluidos que lhes constituem a criação individual. Então, elas estavam ali completamente, né, paralisadas naquela situação. E ele vai compará-las, né, como acontece com o Bombix mori, que é um inseto, né, que fica imobilizado e dormente sob os fios, os tecidos por ele mesmo, né? Como se elas estivessem inosadas numa teia, né? Que elas mesmas teceram e não sabem sair dali, né? Elas não reagem, não conseguem se desvencilhar do próprio novelo ali, o do nó que elas mesmas teceram. Mas Saldanha, então, um pouco mais calmo, ele descreve a situação, né? Ele diz que por mais que ele procure fazer-se, né, presente, gritando-lhes o nome, ele grita nos ouvidos dela, elas não conseguem entender-me. Eu fiquei um pouco, né, surpresa com isso, porque o Saldanha é um espírito num estado, né, um espírito ainda necessitado, um espírito obsessor, né, que está obsidiando a Margarida. É um espírito ainda que não tem, né, que não mostra nenhum tipo de energia positiva, né?
E mesmo assim, estando ainda numa situação de um espírito necessitado, mesmo assim as duas não conseguem vê-lo. Significa que elas estão ainda num estado ainda pior, porque mesmo ele tentando mostrar-se, né, tentando falar com elas, elas não percebem a presença dele, né? Então ele grita, elas se movem, elas se lastimam, mas a memória e a atenção parecem mortas. É como se elas estivessem num sono profundo ali, sem nenhuma conexão com a realidade. Aí ele diz que se ele insiste, tirando-as dali, né, por infundir-lhes vida nova, com que me possam auxiliar na vingança, vejo baldado todo esforço, porquanto regressam imediatamente para Jorge. Então, mesmo que ele faça um esforço para tirá-las, elas voltam, e ele fala como se fossem agulhas num imã, né, que o imã recolhe a distância. Então, é como uma força magnética do Jorge que as chama novamente. Então elas voltam a conectar-se a ele. E o Gúbio então vai explicar, né? É, ele diz que mostram-se temporariamente esmagados de pavor, desânimo e sofrimento, as duas mulheres. Pela ausência de trabalho mental contínuo e bem coordenado, não expeliram as forças coagulantes do desalento que elas mesmas produziram. Então, essas forças estão nelas, porque elas não conseguem, né, expelir, né, o sofrimento, né, essas forças que paralisam. Mas essas forças foram produzidas por elas mesmas, pela inconformação, pelo sofrimento, pela dor, né? Pelos imperativos da luta normal da Terra, e entregaram-se com indiferença e deplorável torpor, dentro do qual se alimentam das energias do enfermo. Então, elas próprias se colocaram, né, numa situação e elas estão, né, presas a essa situação porque existe uma ausência de trabalho mental. Então, a importância da mente, né? A importância dos sentimentos, do pensamento, né? Do trabalho mental na oração, nas reflexões e de busca, né? De saídas, e elas, né? Não existe esse trabalho nessas duas mulheres, então elas estão ali alimentando-se das energias do doente. Só que ele está drenado, né, dessas nas reservas psíquicas. Ele está hipnotizado pelas duas. Ele vive entre alucinações e desesperos, naturalmente incompreensíveis para quantos o rodeiam. Então eu imaginei ali, né, os doentes num hospital psiquiátrico, numa situação como essa, né, vivendo entre alucinações, em desespero, em visões, né, e quem não entende, né, do que nós estudamos, né, no espiritismo, médicos, enfermeiros que estão ali, que trabalham num hospital, não fazem a mínima ideia do que se passa, né, no mundo espiritual. Então não tem, né, não existe, né? Eles não realizam o tratamento necessário, né? E o tratamento que poderia ajudá-los, né, nessa situação. Então é lamentável, né? Porque todos esses trabalhadores da saúde que não têm ideia, né, do que é uma obsessão, do que é um sofrimento desse tipo, né? O doente continua, né, derrubado e não existe o que fazer, né, no mundo físico, são os remédios que são paliativos, né, porque o tratamento é bem diferente disso. Então o Gúbio, ele querendo ajudar, né, ele pede para o Saldanha se ele permite que ele possa fazer algo em benefício daqueles três, né, e o Saldanha ficou surpreso com esse, né, com esse oferecimento, né? Ele mostrou na sua fisionomia de perseguidor que modificou-se, aquele gesto do Gúbio, né, espontâneo, desarmar ali o coração e deixando-o emocionado, né, nas fibras mais íntimas. E aí ele disse, né, como não, né, é o que eu procuro realizar, mas inutilmente. Então, o Saldanha, impressionado o André Luiz, nesse caso, né, estava impressionado com a lição que recebiam. Ele contemplou a paisagem ao redor, comparando-a, né, tudo ao redor ali naquele hospital era muito aflitivo, né, de muita tortura.
o que ele via ali nos outros quartos, né? Ele fala que tudo era muito repugnante, as entidades que ali estavam, elas tinham repugnante aspecto e que se arrastavam por ali. Os quartos, né, transbordavam imundície. Então ele faz uma descrição um pouco do que ele via naquele hospital. A atmosfera para nós se fizera sufocante, saturada de nuvens de substâncias escuras. Ele compara um pouco com a descrição, né, da casa da Margarida, assim que eles chegavam, assim que eles chegaram lá no início, né, quando ele começou a contar da Margarida. Então ele compara um pouco a situação, né, espiritual da casa da Margarida. Ali existiam, né, essas substâncias escuras formadas pelos pensamentos em desequilíbrio de encarnados e desencarnados que perambulavam ali no local, né, em deplorável posição. Então é a situação, né, é uma situação muito triste de se imaginar, né, no que pode ser o ambiente espiritual de um lugar como esse. Então ele vai, né, confrontando as situações, ele monologava mentalmente, né? Por que motivo singular? O André Luiz se perguntava, né? Por que que ele não havia oferecido de fazer isso antes, né? De ajudar a Margarida. E, e então ele compreende, né? Vendo a atitude do Gúbio em tentar solucionar o problema ali, ele entende, né, a frase de Jesus: ama o teu inimigo, ore por aqueles que te perseguem e caluniam, perdoa 70 vezes 7. Então, o Gúbio dando um exemplo, né, de um de um cristão verdadeiro, né? Aquele que olha para o inimigo, porque ele está se propondo a ajudar o filho do Saldanha, que está prejudicando a Margarida, que é uma filha para ele, né? Então, isso deixa o André Luiz emocionado, né? De ver um mentor, né? Numa beleza emocionante e sublime do ensinamento evangélico. Então, o Gúbio, sob o olhar deles, ele pede, né, para o Saldanha: não te agastaria se eu orasse em voz alta? E aí o Saldanha vai dizer, né, oh, mas como assim, né? Se você acredita em semelhante panaceia, mas, né, tipo assim, eu não acredito em oração, né? Eu acho que com ele há muito tempo ele abandonou, né, a oração, mas ele diz: sim, sim, se vocês quiserem, podem orar. Então o Gúbio começa uma linda oração. Eu peguei algumas frases aqui, e eu achei interessante de ler essas frases para aqueles que vão ouvir o estudo mais tarde, porque o estudo vai estar disponível, né? E não tem o livro para ler a oração completa, então, como eu disse no início, muita gente não sabe orar. Então, aqui tem um modelo de oração que é muito bonito. Então, ele diz, né? Senhor Jesus, nosso divino amigo. Há sempre quem peça pelos perseguidos, mas raros se lembram de auxiliar os perseguidores. Em toda parte ouvimos rogativas em benefício dos que obedecem. Entretanto, é difícil surpreendermos uma súplica em favor dos que administram. Há muitos que rogam pelos fracos, para que sejam a tempo socorridos. No entanto, são raros os corações que imploram concurso divino para os fortes, a fim de que sejam bem conduzidos. Senhor, tua justiça não falha. Conheces aquele que fere e aquele que é ferido. Não julgas pelo padrão de nossos desejos caprichosos, porque o teu amor é perfeito e infinito. Nunca te inclinaste tão somente para os cegos doentes e desalentados da sorte, porque amparas, na hora justa, os que causam a cegueira, a enfermidade e o desânimo. Se salvas em verdade as vítimas do mal, buscas igualmente os pecadores, os infiéis e os injustos. Não desamparaste os malfeitores, aceitaste a companhia de dois ladrões no dia da cruz. Se tu, mestre, o mensageiro imaculado, assim procedeste na terra, quem somos nós, espíritos endividados, para amaldiçoarmos uns aos outros?
Acende em nós a claridade de um entendimento novo. Auxilia-nos a interpretar as dores do próximo por nossas próprias dores. Quando atormentados, faze-nos sentir as dificuldades daqueles que nos atormentam, para que saibamos vencer os obstáculos em teu nome. Misericordioso amigo, não nos deixes sem rumo, relegados à limitação dos nossos próprios sentimentos. Acrescenta-nos a fé vacilante, descortina-nos as raízes comuns da vida, a fim de compreendermos finalmente que somos irmãos uns dos outros. Ensina-nos que não existe outra lei fora do sacrifício que nos possa facultar o anelado crescimento para os mundos divinos. Impele-nos à compreensão do drama redentor a que nos achamos vinculados. Senhor, infunde-nos o dom de nos ampararmos mutuamente. Beneficiaste os que não creram em ti. Protegeste os que te não compreenderam. Ressurgiste para os discípulos que te fugiram. Legaste o tesouro do conhecimento divino aos que te crucificaram e esqueceram. Por que razão nós outros, míseros vermes do lodo ante uma estrela celeste, quando comparados contigo, recearíamos estender dadivosas mãos aos que nos não entendem ainda? Então, à medida em que ele fazia essa oração, né, que belíssima oração, né, orando por todos, né, os bons, os maus, os fracos e os fortes, né, para Jesus nós somos todos, né, criaturas em processo de crescimento. Então, para Jesus nós somos todos necessitados e Ele está, né, ele está à disposição do socorro de cada um de nós. Então, à medida em que ele faz essa oração, ele começa a se transformar, o Gúbio. Que eu não sei se vocês se lembram, no início, para que eles se apresentassem lá na cidade do Gregório, ele densificou o perispírito, né? E então ele estava, né, não transmitia a luz que ele possui, mas naquele momento da oração, né, naquelas vibrações, né, da oração, que arrancara ao próprio coração, essa oração expulsaram, essas palavras, né, expulsaram as partículas obscuras de que ele se havia tocado quando penetrávamos a colônia penal em que conhecéramos Gregório. Sublimada luz brilhava-lhe agora no semblante que o pranto de amor e compunção irisava com intraduzível beleza. Então ele começou, né, a exalar luz. Parecia ocultar desconhecido alampadário no peito e na fronte, que despediam raios luminosos de intenso azul, ao mesmo tempo que formoso fio de claridade incompreensível o ligava com o alto, perante nosso aturdido olhar. Então, o ambiente se transformou ali naquele momento de oração, né? Então, esse é o tratamento, né, para esse tipo de problema, né, psíquico, problema espiritual, um problema obsessivo, e através, né, então ele termina a oração dizendo: é para ele, Senhor, para os que repousam aqui em densas sombras que te suplicamos a bênção. Desata-os, mestre da caridade e da compaixão. Liberta-os para que se equilibrem e se reconheçam. Ajuda-os a se aprimorarem nas emoções do amor santificante, olvidando as paixões inferiores para sempre. Possam eles sentir-te o desvelado carinho, porque também te amam e te buscam. Olha que lindo, né? Porque também te amam e te buscam inconscientemente, embora permaneçam supliciados no vale fundo de sentimentos escuros e degradantes. Então, mesmo na ignorância, né? Mesmo na mais degradante vida que nossos irmãos possam estar, né? Todos buscamos, né, a luz, todos buscamos a Jesus e a Deus. E o Jorge reage naquele momento, né? Naquele ponto, então o orientador ele encerrou a prece, intensos jorros de luz projetavam em torno dele,
atirados por mãos invisíveis aos nossos olhos, né? Então ele naquele momento, né, outros espíritos se aproximaram, né, em auxílio a aqueles irmãos em sofrimento ali naquele momento. Então Jorge ele levanta, né? Ele diz lá, Jorge, levanta-te, estás livre para o necessário reajustamento. Então o Jorge ele se levanta, né? Inquietação e tristeza desapareceram do rosto do Saldanha, num impulso maquinal, né? E do Jorge ali, né? Ele sai do chão e ele vai para a cama, né? A interferência do benfeitor quebrar os elos que o prendiam às duas mulheres, né? Desencarnadas, liberando-lhe a economia psíquica. Então, aquela oração, aqueles fluidos, eles conseguiu com que as duas mulheres se desatassem dele. É, e o Saldanha grita em lágrimas: meu filho, que reagiu, né, àquele momento. Então, o doente não percebeu, né, o pai, né, o Jorge não registrou as exclamações do entusiasmo paterno, mas ele levantou-se do chão e foi e buscou a cama, né, onde ele se aquietou com inesperada serenidade. E assim termina essa primeira parte desse capítulo. Na semana que vem, vamos ver o que acontece após, né, esse socorro que veio através, né, da oração do Gúbio. E assim, eu achei muito bonito, né, um tema, missão de amor é uma missão de amor, né, a missão desses espíritos, né, um exemplo de missão, porque nós sabemos que esses espíritos benfeitores trabalham, né, em socorro a todos nós. E esse trabalho é feito, né, como já dissemos em alguns estudos, os benfeitores agem, né, como se pisassem em algodão. Eles sabem o momento certo de agir, né? Você viu que a paciência do Gúbio em esperar todo esse tempo, né? Nunca agiu com a Margarida ali, tentando convencer o Saldanha a fazer diferente, mas é através do filho do Saldanha que ele vai poder interceder pela Margarida após. Então é uma missão de amor desses benfeitores. Então, palavra aberta para que a gente possa discutir, né, e fazer as reflexões a respeito desse tema. Oi, Lu. É muito lindo esse capítulo, né? Obrigada, Gi, pela apresentação, muito boa. Eu fiquei emocionada quando eu li, né? A prece dele é muito bonita, é muito tocante. E, na verdade, o que eu ia comentar foi que você comentou agora, Gi, que é muito impressionante de ver como que ele esperou todo esse tempo e ele sabia porque o Saldanha, quando ele conta do filho, ele comenta que muitos tentaram dizer para ele perdoar, né? Muitos tentaram tentar convencer ele a perdoar e ele falava que ele não ia perdoar nunca, que todo mundo ia pagar, toda a família ia pagar pelo que aconteceu, né? Com o filho dele, a família dele. E ele estava endurecido até então, mas o Buba, ele sabia que a única maneira de tocar o coração dele era no ponto fraco dele, digamos, né, que é justamente a família, e ele achou esse momento para ajudar a família, dando o exemplo, né, dando um exemplo de amor cristão, de piedade, né, e fazendo essa oração linda, e a gente vai ver a continuação, mas é muito bonito. Obrigada. Eu achei que valia a pena colocar a oração, né? Porque como nós estamos apresentando e estamos colocando no YouTube, às vezes muita gente não tem o livro, né? Que pode chegar em outras pessoas, né? Essa oração é muito bonita, muito tocante, porque ele fala, né? Que às vezes a gente ora por aqueles que são fracos, mas esquecemos de orar pelos fortes, né? Que precisam também de direção. Então, todos nós precisamos de oração, não importa em que situação nos encontramos. E eu achei que. Eu ainda cortei alguns pedaços, né? Alguns trechos da oração, mas é realmente uma oração muito bonita. Mas é. Oi, Karen. Hola, buenas noches. Yo quería hablar un poquito sobre esta parte de la intención, ¿no? De la intención, por ejemplo, como de la mediumidad.
Creo que lo mencionamos un poco en el estudio anterior, esta parte del compromiso con el que vienen los mediums a este mundo y cómo pues muchas veces algunos hermanos abusan del don que se les dio haciendo como degradándolo, ¿no? Cobrando por ese servicio. Y justo mencionaba un poco esa parte de aquellas personas que lo hacen por esperar algo a cambio, o sea, que no lo hacen con esa intención de amor y me gusta cómo este capítulo vuelve a mencionar esa parte, como haciendo énfasis, ¿no? En ese tema, en que debe de ser desde el amor, debe de ser por el deseo de ayudar, por el deseo de ayudar a los espíritus, ya sea encarnados o desencarnados, al final todos pues somos hermanos. Y solo quería mencionar esa parte porque siento que ha sido algo como que se ha recalcado, como que se ha recalcado esa parte del servicio desinteresado. Y me gustó mucho el texto. Gracias por la presentación. Obrigada, Karen. Oi, Adriana. Oi, pessoal, boa noite. Muito obrigada, Gi, foi ótima a apresentação. Eu estava pensando, vocês lembram quando eles fizeram uma intervenção na Margarida, que era para que ela se sentisse bem mal, assim, por algumas horas, que eram tipo 30 e tantas horas, não lembro exatamente o número de horas, né? Então, assim, a gente vê que o Saldanha e esses espíritos que estão na casa dela, eles têm muito um poder de magnetismo, hipnose muito grandes, né? Eles sabem muito manipular tudo isso. Eles têm esse poder, mesmo não tendo a parte moral desenvolvida, né? Eles usam isso para o mal, mas eles sabem usar, né? E agora ele está vendo que ele não estava conseguindo agir sobre o filho, mas ele viu um outro espírito que até então estava ali quietinho, né? Se mostrando humildemente, né? Se mostrando incapaz, né, de uma certa forma. Aí ele vê esse espírito com o poder do amor agir de uma forma que ele não tinha conseguido agir sobre o filho. Então, talvez isso seja uma chavezinha que precise para mudar a forma dele de ver o mundo, né? De ver que o bem é muito mais poderoso, né? Se ele usar esse poder que ele tem de magnetismo, hipnose, para o bem, que ele vai fazer coisas maravilhosas. Então, achei muito interessante essa forma como o Gúbio, né? A oração, né? Era assim, é um tapa com luva de pelica no Saldanha, né? Que estava falando ali tudo que ele precisava ouvir. Então, olha como esses benfeitores são maravilhosos, né? É demais. Mas é isso. É um tipo de espírito que não, há muito tempo, né, não havia, não praticava esse tipo, né? Apesar do amor que ele sentia pelo filho, né? Que a gente não duvida do amor que ele tem pelo filho. Tanto ele fala, né? O André Luiz ele descreve o sofrimento, né? Do pai, mas ele tentou ajudar o filho através da vingança, né? Então ele se colocou do lado, né? Do lado errado para poder, né? Para poder vingar o que aconteceu com o filho, né? A injustiça. Então ele se colocou numa posição de vingador, né? E dessa forma as coisas, os problemas só se complicaram, né? Porque fazendo o ódio crescer, né? A mulher acabou numa situação muito difícil. Nós já estudamos isso no capítulo 10. Ela sozinha, depois da morte do Saldanha, ela estava sozinha, então ela também ficou numa situação muito difícil. A Nora, né, que se suicidou, deixou uma filha. Não sei se vocês se lembram, a filha trabalha ali na casa da Margarida, né? Então,
tentando ajudar o filho, e acontece muito disso, né? O ódio, né, pode transformar todo o ambiente da família, né? Então ele se deixou levar pelo ódio de ver o filho naquela situação e a esposa e a nora, toda a tragédia que aconteceu com a família, devido ao julgamento errado do juiz, né, que causou porque ele não é o culpado do crime, né? Depois o Saldanha fala, né, que descobriu quem foi o que cometeu o crime pelo qual ele foi condenado. Então, né, ele se colocou nesse processo de vingança, né? E enquanto que tudo se resolve através do amor, né? Tudo se resolve através do bem. Então, é um aprendizado isso, né? Porque na situação em que ele se encontra, né? Ali, vendo que através do amor, através de uma prece, o moço, né? Aqueles laços que ele não conseguia desfazer, né? Foram, foram desfeitos através daquela vibração de amor que o Gúbio exemplificou naquele momento. Então, é muito bonito a gente ver, né? Que o bem, né? Que a luz, né? A luz, ela afasta toda a sombra, né? Então, a oração, tanto que ele fala, né? A oração é por isso que no início, quando eu disse, né, que eu ia fazer, eu coloquei um enfoque no que ele diz, né? Da importância da oração, porque a oração é realmente um instrumento poderoso, né? A energia que é produzida por uma oração humilde, uma oração sentida, né, de coração, ela tem um poder muito grande, né, um poder que, como ele disse no capítulo anterior, que eu ressaltei, né, a gente precisa aprender a divinizar essas forças. São forças que todos nós possuímos, mas que a gente não sabe, né, utilizar essas forças é um trabalho que nós temos que desenvolver, né, e para isso a gente nasce e renasce centenas de vezes porque é uma força que nós temos, mas que a gente ainda não sabe usar. Mas o aprendizado é de usar essas forças para o bem, né? Para fazer a transformação em torno de nós, né? Mas é isso. Júlia, Eu achei interessante essa parte, porque lembra logo do início da história do próprio André Luiz, quando ele conseguiu pela primeira vez encontrar com a mãe dele, que ela contou na história também parecida com a do Saldanha, assim, de outra forma, por causa que ela já estava num plano espiritual mais superior, que ela estava tentando ajudar então, na vida anterior, o marido dela, o pai do André Luiz, e que ela tinha dificuldade, né, porque ele não ouvia, não via, não havia. E eu acho que esse momento que ele viu, né, que o Gubbio conseguiu ajudar uma outra família, eu acho que também o André Luiz também ficou de outra forma emocionado, que ele viu que é possível, né, em algum momento, ajudar os parentes que estão ainda confusos com depois do desencarne. Então tem vários níveis, né, tem não só espíritos que estão trabalhando como obsessores, mas também espíritos superiores que têm o mesmo problema de tentar tirar, né, os espíritos desencarnados dessa confusão mental que eles se encontram. E interessante como nos livros ele mostra tantos exemplos diferentes que, no fim das contas, tem, assim, são iguais no caso, né? Sim. acho que eles estão ali, né? Existem aprendizados de todos os níveis, né? Todos os níveis nós estamos aprendendo. O André Luiz, ele ficou surpreso, né, com a atitude do Gúbio, porque ele ficou, né, durante todo esse tempo em que eles acompanhavam a Margarida, o Gúbio nunca havia reagido, nunca havia, né, chamado a atenção do Saldanha, nunca tentou impor nada, passou como um infiltrado, né? E no momento certo, ele se colocou, ele assumiu quem ele é, né, como espírito que estava ali em missão e mas é muito interessante, né, como a Lu também havia ressaltado, é que ele esperou o momento oportuno para fazer isso, né? Porque se ele tivesse feito em outro momento, o auxílio não chegaria. Eles não poderiam ajudar o Saldanha a se deixar, né, tocar
por aquele auxílio que eles estavam oferecendo ali. Então, se eles tivessem feito, né? Então, isso toca porque é um aprendizado, né? O André Luiz está ali também aprendendo, né? Como ele é um aluno ali, né? Então, ele participa dessas missões no plano espiritual e ele nos transmite através dos livros, mas ele se coloca como um aprendiz, né? Em cada situação. E o Gúbio, ele, nessa oração, com essa atitude dele, ele mostrou, né? Aqui ele veio, né? Qual é a missão dele naquela. E agora vai começar todo o livro vai tomar um outro rumo, né? Porque agora o Saldanha, ele vai deixar, né? Ele se deixou tocar pelo, por esse momento, né? Em que ele vê o filho reagindo, né? O afastamento das duas. Então, nós vamos ver nos próximos. Eu não me lembro mais do resto da história. Eu li um pouco da segunda parte desse capítulo, mas agora acho que a história começa a tomar um outro rumo, porque o Saldanha agora identificou quem é o Gúbio, né? Sabe agora que ele não é um comparsa ali que está ali para ele veio em missão, né? Então agora o Saldanha não pode, o Gúbio não pode mais se disfarçar, né? Depois que ele fez essa oração e que ele se deixou, né? Que a luz, né? Transbordou através dele. Então agora a partir de aqui, desse momento, né? A história toma um outro rumo, né? Então nós vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Mas outra coisa que é muito interessante nesse capítulo é a hipnose das duas mulheres, né? De terem desencarnado e estarem presas ali ainda, né, a causa, por causa do sofrimento, por causa da inconformação, né, elas desencarnaram e elas estão presas ainda naquele rapaz que está doente, que está sem forças, é porque é a única ponte com o mundo. Então é muito triste, né? E existem muitos espíritos nessa condição que desencarnam e ficam presos, né? No sofrimento, que ficam presos nas lamentações, porque não conseguem mudar a mente, né? É um processo mental. A mente fica estagnada. Então isso é algo muito muito impressionante. Então quando a gente fala do poder da mente, quando a gente estuda, né? O quão importante é, né? Que a mente é o que nos conduz, né? Então aí está um exemplo do que pode acontecer com alguém que fica com a mente, né, sem trabalho ativo. Então é uma mente que parou, então fica, não reconhece ninguém, não entende a situação em que se encontra e o processo para sair dessa situação pode ser muito longo, né? Então não, essa descrição que ele faz dessas duas mulheres é muito. E aí o problema vai, assim, não vai ser, não está solucionado, né? Foi só o começo da solução do problema. Daqui para frente o trabalho vai começar, né? Daqui para frente é que vai ser todo feito o trabalho de conscientização desses espíritos. A oração foi só o início, né? Esse despertar do Jorge foi só o início. Daqui para frente, então, que a gente vai ver o desenrolar do processo. Oi, Dani. Eu tenho uma frase aqui, acho que foi o César falou em um estudo dia 6 de janeiro de 2023, que Nossa, tenho aqui eu tenho aqui anotado, que é assim, a prece é uma forma de não nos sufocar. E essa frase me marcou demais, porque na época eu não tinha o hábito de fazer oração. Então, aí e eu fiquei impressionado com essa analogia do bicho da seda, né? E fiquei pensando que acho que quanto que a gente tem que tomar cuidado com os nossos pensamentos enquanto humanos mesmo, porque o que que o nosso pensamento, as nossas monoideias vão vão nos aprisionando, né? E a importância da gente estar vigilante com os nossos pensamentos e que toda vez que a gente começar de novo a criar esses fios de pensamentos que vão nos aprisionando, a prece é
ainda é isso que você falou, é o nosso, são é- os primeiros socorros, né? A gente, que a gente pode fazer por, eh, por nós mesmos, né? Então, essa imagem eu fiquei bastante impressionado, sabe? Que eu fiquei pensando, falei, nossa, se a gente não tomar cuidado, a gente mesmo entra dentro desse casulo depois para sair, gente do céu. Leva uma vida inteira ou várias, né? É, esse que é o problema, né? Porque se a gente não entende esse processo, né? A gente fica preso, mentalmente preso em algum aspecto da vida, em alguma situação da vida. E a gente vê nas reuniões mediúnicas, né? Pessoas que ficam presos em acontecimentos de, de, de vidas passadas, assim, acontecimentos já de muito tempo. Então, mas a mente não consegue sair daquilo, né? Então, o processo mental é muito curioso, né? A gente não faz ideia de que seja assim. Mas tem gente que vive pensando em uma coisa só e passa a vida pensando naquilo e morre pensando naquilo e não consegue, né, sair do novelo, né, do casulo. E isso é um atraso, né, porque existe todo um caminho a ser trilhado, né, e a gente precisa ter a mente focada nisso, né, no que nós temos a fazer, no que temos que buscar, né, como espíritos. Então, é colocar a mente para irradiar, né, porque a mente tem uma força muito grande. Oi, Júlia. Sim, eu acho isso interessante que você falou, né, de ficar preso num pensamento. Por exemplo, é uma coisa assim que é bem sutil, mas que eu reparo várias vezes que tem pessoas que ficam presas na nostalgia, por exemplo, de uma época que já foi, ou de não sei, de uma moda que já passou, elas ficam às vezes presas, porque foi um período que elas tiveram, né, de talvez compreensão, de amor, que elas se sentiram confortáveis. Mas às vezes esse sentimento de nostalgia às vezes faz também com que a pessoa fique um pouco presa numa coisa assim que já passou, né? Então, acho também uma coisa para ter um pouco de cuidado. É, exatamente. E a gente vê, né, as pessoas mesmo próximas de nós, né, que tem a mente ligada a gira, né, uma monoideia. E isso realmente acontece, né, e muito, muito frequentemente, né. Então, quando a gente estuda, né, o processo mental, né, que a mente quando a gente estuda que Emmanuel que diz, tua mente, tua casa, né, quando a gente faz um casulo e sem nós no novelo, aquilo ali é a nossa casa, né? Então, a tua mente é a tua casa. Se a gente não cuidar dessa casa, a gente vai viver, né, preso a essas ideias e começa tudo ali, né? Mas é isso, é um capítulo muito bonito, missão de amor, né? Porque é a missão dos benfeitores, né? A missão de amor, é tirar, né, nós criaturas ainda pequeninas dos nós onde nós nos colocamos e para que a gente possa avançar, né? Porque nós também, de certa forma, né, se estamos aqui ainda, é porque estamos presos em alguns nós que temos que desfazer. Então, os benfeitores, eles estão o tempo todo agindo, nos ajudando, nos orientando, e que a gente possa aproveitar, né, essa ajuda, esse auxílio do alto, porque eles querem, né, nos tirar desses nós, para que a gente possa também crescer e aprender. Mas é isso. Oi, Júlia. Só uma pergunta, por causa que eu estava pensando, porque eles falam, né, sempre dos benfeitores e da quantidade de pessoas que estão no umbral e em outros planos espirituais. Que eles falaram, acho que não sei, nos capítulos anteriores, que tem bilhões de espíritos nessa situação, e eles falaram que mais ou menos o quê? Não sei se a gente só comentou isso ou se estava no livro, 95% são espíritos que estão nessa situação e 5% eram benfeitores ou alguma coisa parecida. Não sei se era. ah, No livro acho que não tem, não sei se vocês se lembram, alguém se lembra dessa proporção?
Teve acho que no começo ele fala que ali naquelas zonas que eles estavam visitando, quando eles foram visitar o Gregório, né, que ele fala que ali tinha milhões, né, e ele fala de uma porcentagem, assim, ele fala que a grande, que ele fala na hora do sono, 80% das pessoas estão ali e a maioria está naquela situação ali de... Então, eu sei que a proporção muito grande. Eles falam, eu tinha até colocado essa frase e eu acabei tirando depois, porque eu achei que ficou muito longa a apresentação, falei, preciso encurtar isso aqui, mas eu sei que tem ele fala, são bilhões de espíritos que estão no plano espiritual, né? E que estão em situação ainda em situação de presos ainda à crosta terrestre, né? Em situação ainda de muita necessidade. São bilhões de espíritos. Nós estamos ainda numa situação ainda muito deprimente, né? Se a gente pensar. Mas vai longe, né? Porque o processo de aprendizado e crescimento é muito longo. Então vai Sim. muito longe isso ainda. Tem até o livro aqui, deixa eu ver se eu acho. É, Porque o que eu pensei foi quantos grupos, assim, que nem o do Gubbio com o André Luiz existem, né, que podem realmente ter tempo de acudir a ajudar outros espíritos, né? então, o problema é que existem, né? Ele fala aqui, ó, somos simplesmente alguns bilhões de seres perante a eternidade. E estejamos convencidos de que se o diamante é lapidado pelo diamante, o mal só pode ser corrigido pelo mal. Então, acho que não é aqui, não. Tem outro. É, Aqui. Há bilhões de espíritos em evolução que rodeiam os homens encarnados, em todos os círculos de luta, muito inferiores. Olha só. Muito inferiores em alguns casos a eles mesmos, e que facilmente se convertem em instrumentos passivos de seus desejos e paixões. Daí o imperativo de muita capacidade de sublimação para quantos se consagram ao intercâmbio entre os dois mundos. Porque se a virtude é transmissível, os males são epidêmicos. Então, são bilhões de espíritos em evolução que nos rodeiam, que rodeiam os homens encarnados, né? Então, e são espíritos ainda inferiores aos que estamos encarnados aqui. Então, Hoje, imaginemos, né? Oi, Lu. tem uma outra parte que ele fala assim que tem um intercâmbio durante o sono, quando ele fala que 3/4 da população entra em contato com o plano espiritual e a grande maioria fica retida em círculos de baixa vibração. Aí ele fala que muitos crimes acontecem por causa Então, dessa influência. é, nós estamos, a situação da Terra é um planeta de provas e expiações, não é à toa, né? Porque a gente está cercado de espíritos muito necessitados, né? São muitos os espíritos ainda presos a ódios, a desejos de vingança, né? São muitos os espíritos que estão ainda nessas condições. Muita oração, meus irmãos, muita oração, oremos uns pelos outros. Essa oração que o Gúbio fez, eu acho que a gente vale a pena lê-la, né, e senti-la, porque ele coloca ali muita emoção e são apelos muito, muito bonitos, né, para que Jesus venha em nosso socorro, né, porque somos todos necessitados, né, e somos necessitados dessa ajuda do alto, porque para que a gente possa sair, né? Para que a gente possa sair disso, que a gente possa avançar, crescer, né? E ter novas experiências, né? Se a gente já está cansado das experiências desse mundo, que a gente possa merecer experiências, né? Outras, porque chega uma hora que a gente tem vontade, né? Não sei vocês, mas a gente tem vontade de estar num outro patamar, né? Em outra atmosfera. Mas é isso, nosso tempo esgotou. A semana que vem é o Dani que faz a segunda parte. Então vamos lá, vamos colocar a música e fazermos a nossa prece.
Depois, se puderem assistir a palestra do César, o César vai fazendo uma palestra hoje, o tema é não nos, não nos limitemos ou não deixemos de falar de Deus a uma criança. Achei muito bonita essa frase do Chico, não deixemos de falar de Deus a uma criança. Então, vai tá registrado, depois a gente pode assistir. Então, vamos elevar o nosso pensamento. Agradecemos, Senhor, nosso Divino Mestre, luz, luz de Deus nas nossas vidas. Nós agradecemos, Senhor, a bênção do estudo, a bênção do aprendizado espiritual. Agradecemos, Mestre, a presença querida e amorosa dos nossos benfeitores. Estes queridos amigos, familiares que vêm em nosso socorro. Estes espíritos de bondade, de amor que em teu nome nos auxiliam neste mundo tão difícil. Agradecemos, Senhor, pela presença da luz em nossas vidas. Ensina-nos, Mestre, a aproveitá-la. Ensina-nos, Senhor, a sentir estas presenças que vêm em nosso auxílio, para que possamos aproveitar as experiências, as lutas, as dificuldades deste mundo. E em aproveitando, Senhor, que possamos crescer, que possamos merecer a oportunidade de uma nova vida. Queremos, Mestre, pedir-te que fique conosco, que oriente nossos passos, que abençoe nossas vidas, nossos lares, que abençoe nossos entes queridos, que todos que trazemos no coração possam ser beneficiados pela tua luz, pelo teu amor. Ensina-nos, Senhor, a orar com o coração puro, a orar por aqueles que nos cercam, que necessitam de luz e de amparo. Que a luz da oração, Senhor, possa chegar àqueles que estão sofrendo nos hospitais psiquiátricos, muitas vezes incompreendidos, sofrendo obsessões terríveis. Nós oramos por eles, Senhor, e oramos pelos irmãos que ainda presos à ignorância, algemados aos sofrimentos, aos desejos de vingança, são os responsáveis pelo sofrimento, mas que também sofrem pela dor, sofrem por estarem distantes de ti, Senhor. Nós oramos, Mestre, por todos neste mundo. Oramos para que a tua luz, Senhor, possa tocar os corações que buscam pela luz, pelo bem. Nós pedimos, Senhor, que nos abençoe, que fique conosco, que nos permita aprender cada vez mais, que nos permita colocar em prática cada vez mais os teus ensinamentos. Fica conosco, Mestre, que esta luz de paz, de amor, de esperança permaneça em nossos lares todos os dias. Nós agradecemos, pedimos que a tua doce paz permaneça ao nosso lado e no nosso coração, hoje e sempre. Que assim seja.